o vento se levantou. E aí, sabe o que acontece, querido? Se o diabo pode ser bom em alguma coisa, ele é um bom psicólogo, né? Eu entendo aqui na minha imaginação santificada que ele começou a falar, soprar na mente de Pedro: Pedro, você está ficando doido, Pedro. Olha onde você está andando. Você está desafiando a lei da gravidade, Pedro. Fica esperto, Pedrão. Olha esse mar. Você vai afundar, você vai morrer. E ele começou a dar ouvidos para essas coisas, tirou os olhos de Jesus. O que aconteceu? Ele teve medo. Quero deixar um pensamento aqui para a amada igreja, da palavra de Deus. Um texto bem conhecido, Mateus capítulo 14. Um texto que os irmãos já conhecem, já escutaram bastante pregação sobre esse texto. Eu quero deixar um pensamento aqui para você. Mateus 14, a partir do versículo 22, diz assim o texto: logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre momentos do barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: vem. Pedro, descendo do barco, andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus, mas sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo subiram para o barco e o vento cessou. Amém. Vamos ter uma palavra de oração aqui, querido. Pai, eu quero agradecer por esse texto, por essa porção gloriosa da Tua palavra. Eu peço que o Senhor fale conosco nesse momento. Eu peço que o Senhor envie Teus anjos aqui, Pai, anjos guerreiros, anjos com espada de fogo. Nós já repreendemos toda a oposição, tudo aquilo que poderia se opor contra a Tua palavra, contra nossas vidas. Nós damos uma ordem que bata em retirada, que caia por terra em nome de Jesus. Pai, somente a Tua presença seja manifesta aqui nesse lugar. Os anjos do Senhor já estão aqui no altar, já estão aqui na nave do templo, já estão, Pai, ministrando aqui sobre os irmãos, sobre as nossas vidas. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amado, um texto bem conhecido da palavra de Deus, quero deixar como tema aqui: enfrentando ventos contrários. Amados, esse texto aqui diz que Jesus, ele com seus discípulos, mandou os discípulos dele entrar num barco, e para passar do outro lado, de uma margem, porque eles tinham uma outra agenda, tinham um outro local para ir, e Jesus ficou ali, mandou os discípulos que fossem pegar a embarcação, entraram no mar, Esse chama-se Lago de Genezaré, Essa passagem fala sobre o Lago de Genezaré, também conhecido como o Mar da Galileia, ali que eles estavam. A localização deles era essa aí. Então eles entraram e para passar adiante, Jesus ordenou que eles passassem adiante para o outro lado. E Jesus ficou ali conversando, despedindo as multidões, E tendo despedido as multidões, Jesus então subiu para orar. E diz o texto que Jesus orando ali, anoiteceu, Jesus estava ali sozinho, E o barco já estava a muitos estádios, estava longe, estava afastado da terra. E começou ali um vento, começou o barco ali ser açoitado pelas ondas, E havia um vento contrário. E diz o texto ali que a quarta vigília da noite, umas 3 horas da manhã, mais ou menos, eu creio, Jesus foi ter com eles andando sobre as águas. Jesus não tem problema nenhum, em andar sobre as águas, Ele criou o mar, Ele criou os ventos,
ele estava presente no momento da criação ali com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus foi andar com eles sobre o mar, e os discípulos, quando viram ele andando sobre o mar, se assustaram, nunca tinha visto tal coisa, né? E disseram, é um fantasma, né? E gritaram de medo. E Jesus, porém, lhes falou dizendo, tende de bom ânimo, sou eu, né? Aí Jesus acalmou eles, entrou ali se aproximando deles, né? E o Pedrão, que era o mais ali líder dos discípulos, né? Ele era uma pessoa que ele sempre falava pelo grupo. E ele falou, olha, respondeu de Pedro, Senhor, se és tu. Pedro já ficou meio duvidando ali, né? Manda-me ter contigo sobre as águas, né? E Jesus disse, vem, Pedro. E Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas, né? Imagine só essa cena, né? Jesus andando sobre as águas e indo ao encontro de Jesus. Mas de repente começou um vento contrário e ele teve medo, começou a submergir. Aí Jesus socorre ele, né? E cessou aquele vento. E então os que estavam no barco adoraram Jesus, dizendo, olha, verdadeiramente és o Filho de Deus, né? E eles terminaram a travessia e chegaram à terra de Genezaré. Era o local onde eles iam, ali onde houve muitas curas, muitos milagres, coisas maravilhosas, né? Então eu quero deixar aqui um pensamento para os amados aqui, 3 pensamentos referente a essa passagem aqui. Primeiro pensamento para você aqui, enfrentando os ventos contrários, né? Então o barco já estava longe da terra, né? Começou ali a ser açoitado pelas ondas, tinha um vento contrário, e Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. Amados, eu entendo assim que Deus, ele tem um propósito nas nossas vidas. Deus tinha um propósito na vida dos discípulos, tinha um propósito na vida de Jesus. O propósito é que eles atravessassem a outra margem, né, para chegar nessa localidade, para ali Deus ia operar através de Jesus milagres, sinais, maravilhas naquele lugar. Então havia um propósito, né? E ali estavam os discípulos num propósito, estava Jesus num propósito, eles estavam juntos num propósito, né? E houve ali um levante contra a vida deles, né? Amados, eu entendo com um texto como esse, que Deus, ele tem um propósito para nossas vidas, né? E independente do propósito de Deus, né? Deus, ele sempre vai cumprir, né? Independente de qual for o propósito, ele vai cumprir o propósito nas nossas vidas e através das nossas vidas, né? Mas nós não estamos livres de enfrentar ventos contrários, né? Por conta do quê? Por conta do próprio propósito, né? Satanás, ele não queria que os discípulos chegassem para o outro lado, né? Ele sabia que ali, aonde Jesus chegava, onde os discípulos chegavam, ali havia milagres, sinais, maravilhas. Então houve oposição. Então esses ventos contrários, o que são? São as ações de Satanás e seus demônios, né? Que o inimigo usa contra nossas vidas, né? Mas a boa notícia é que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus, né? Nós vencemos todas as coisas em Cristo Jesus, né? Por quê? Porque eu e você, querido, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, né? Então o que eu preciso para vencer um vento contrário? Jesus já venceu na cruz do Calvário, né? E nós vencemos também com Ele. Mas por que como que então eu passo por esses ventos, né? Como que essas coisas não me afetam, né? Eu preciso o quê? Preciso ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? Eu preciso o quê? Preciso ser dependente dEle. Preciso estar na dependência de Deus, né? Porque quanto mais eu confio em Deus, né? Quanto mais eu dependo dEle, né? Menos esforço, desgaste, né? E mais resposta nós vamos ter, né? Na dependência de Deus, crendo nele, né? O texto diz assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, né? E, amados, eu entendo assim que quanto mais o inimigo ataca você, mais você vai crescer, porque aquele que anda num propósito, né? Ele sofre de certa forma uma oposição, mas amados, eu e você já somos vencedores em Cristo Jesus, né? Então se existe oposição, porque existe um propósito, Deus está contigo e você incomoda as trevas, né? Eu e você incomodamos as trevas, né?
Então, amados, Deus, o nosso Pai, Ele nos compara com Ele próprio e com Jesus, né? Por quê? Porque através de Cristo Jesus, quando nós recebemos Jesus como Salvador das nossas vidas, nós recebemos a vida de Cristo em nós, né? Então nós temos a mesma natureza de Cristo, né? Você tem aprendido aqui que a tua natureza é a natureza de Cristo. Você não tem nada de Adão. Você não tem a natureza adâmica. Você tem a vida de Cristo em você, né? Então, tal como Jesus era nessa terra, nós somos. Por quê? Porque certa feita Jesus falou: olha, eu vou subir aos céus, mas eu vou mandar o meu Espírito Santo, que estará com vocês todos os dias das vossas vidas, né? E esse mesmo Espírito Santo está conosco, fazendo milagres, sinais, maravilhas. Ele está aqui conosco, aqui nessa terra, né? Então, amados, eu e você, querido. Então, como que nós continuamos, como que nós vencemos? Você já venceu, querido. Você é mais que vencedor. Como que eu cumpro o propósito de Deus na face da terra, querido? Porque eu preciso crer naquilo que Deus me deu, né? Eu preciso o quê? Ter fé naquilo que Deus me deu. O que é fé? A medida de fé, né? A Bíblia diz que Jesus, né, Ele nos deu a mesma, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12:13 diz que Deus repartiu uma medida de fé para cada um de nós, né? A mesma fé que Deus deu para Jesus, que Ele fez milagres, sinais, maravilhas aqui nessa terra, a mesma porção de fé Ele nos deu, né? Para quê? Para vencer, porque nós já somos vencedores em Cristo Jesus. Então, você tem essa medida de fé, a mesma medida de fé de Jesus. Por quê? Porque a mesma característica de Jesus, a mesma vida de Jesus, né, está em você, está em nós, né, através do Espírito Santo de Deus, né? Então, amados, o mesmo Espírito que estava em Jesus quando Ele andava nessa terra, fazendo milagres, sinais, maravilhas, habita em nós, querido. Então, sabe por quê, querido? Porque nós fomos, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? E agora nós fomos o que? Vivificados em Cristo Jesus pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, né? Então Romanos 8:11 diz assim para nós: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em nós habita. Então eu e você fomos vivificados. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então você recebeu a vida de Cristo. A vida de Cristo está em você, querido, né? Então o Espírito Santo de Deus está em nós. A palavra de Deus está dentro de nós. Amados, tudo que você pedir em oração, você tem aprendido isso aqui nesse altar. Tudo que você pedir em oração, recebereis. Através do quê? Através da revelação da palavra. Eu e você, querido, nós temos a palavra revelada do Senhor, né? Então aquilo que você pedir, crendo, você receberá. Tem um texto que diz isso, né? Por quê, querido? Porque eu e você, nós somos profetas aqui nessa terra. E nós somos profetas sobre a nossa própria vida. Você tem aprendido que nós podemos trazer a existência nas nossas vidas, trazer a existência a todas as coisas através do quê? Através da fé em Cristo Jesus, né? Então eu e você, querido, nós somos celeiros, né? Você é um celeiro abundante para quê? Para fazer as coisas acontecer, para abençoar as vidas, tocar sobre as pessoas, né? Então eu e você, querido. Mas pastor, nós enfrentamos vento contrário? Sim. E como que eu enfrento um vento contrário? Falando da palavra de Deus, né? E glorificando o nosso Pai Celestial, declarando a poder na tua boca, a poder na tua palavra. 2 Coríntios 4:13 diz assim: ora, temos o mesmo espírito de fé. O mesmo espírito de fé, a mesma medida que Jesus recebeu de fé, eu e você temos. Conforme está escrito: crie, por isso falei. Também nós cremos, por isso falamos. Como que eu manifesto que eu creio, querido? Falando.
falando da palavra de Deus, declarando a palavra de Deus, dizendo, falando, profetizando. Então nós precisamos declarar, a poder na declaração através da tua boca, através da palavra de Deus. Então, amados, para enfrentar um vento contrário, eu preciso o que também? Preciso estar firmado na rocha. Jesus é a rocha. Jesus, estamos firmados nele. Mateus 7,24, texto bem conhecido, diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem que é a rocha? Jesus. E desceu a chuva, correram as correntes, sopraram os ímpetos, bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu. Por quê? Porque estava firmado na rocha. Pode vir o vento que for sobre você, querido, pode vir o vendaval que for, você está firmado na rocha. A diferença é o fundamento, aonde você está em Jesus, em Jesus. Segundo pensamento aqui, querido, não temais, não temais. O texto diz ali que na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles. Jesus foi andando sobre o mar, e os discípulos, quando viram eles, se assustaram, acharam que era um fantasma, Eles gritaram de medo, e Jesus, porém, imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amados, os discípulos nunca podiam imaginar que Jesus iria ter com eles andando sobre as águas. Então eles ficaram atemorizados. Eles nunca podiam imaginar, olha como, Jesus mandou nós entrar aqui no barco, como é que ele vai chegar até nós aqui? Esse que é o nosso problema, querido, tentando limitar Deus, tentando limitar Jesus. E Deus, querido, Ele nunca vai agir da maneira que nós pensamos, Ele sempre vai nos surpreender, nunca é da maneira que pensamos, Isaías 55:8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, aleluia, nem os vossos caminhos os meus caminhos, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Mas uma coisa que eu aprendi, na caminhada cristã, ouvindo a palavra, aqui, caminhando nesse ministério, a confiar em Deus, a não querer dar palpite para Deus, não querer dar uma receitinha para Deus, mas ficar na dependência dEle. Amados, fique na dependência de Deus, e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Dependa de Deus. Pai, essa situação eu não consigo resolver, mas está nas tuas mãos, eu dependo do Senhor. Quando você vai orar por uma pessoa, você vai orar e falar assim: não, eu vou orar, mas vamos ver o que Deus vai fazer. É Deus que faz essa obra. Então, amados, Jesus, Ele sempre vai vir com provisão divina, seja qual for a circunstância. Eu só preciso o quê? Declarar a palavra de Deus, e o mais Ele fará. Por quê? Porque nós temos uma aliança com o Pai em Cristo Jesus, querido. Você tem uma aliança com o Pai, Ele te ama. A Bíblia diz que Deus, Ele mandou o seu único Filho, Jesus, por nós. Ele pagou o preço por nós naquela cruz. Então não é justo que eu e você passamos por sofrimento, fica triste, atemorizado por isso, por aquilo. Não, querido, Jesus pagou o preço. Ele, somente creia. Eu não sei qual a situação, quem sabe eu estou falando com alguém hoje aqui, eu não sei qual a circunstância, qual a situação que você está vivendo. Somente creia no Senhor, descanse nele, não fique preocupado com o dia de amanhã. Descanse no Senhor. Não, eu creio na provisão de Deus, eu creio naquilo que Ele já fez por mim. Amados, aquele que deu o seu Filho por nós, Ele nos deu tudo. Tem um texto que diz assim, que Deus nos deu tudo referente à vida e à piedade. Tudo que você pensar a respeito da tua vida, Deus já te deu, querido.
Pastor, mas tem algumas coisas que eu não acessei ainda. Como é que eu acesso? Conhecendo a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Pastor, como que eu conheço a palavra de Deus? Isso que o senhor está fazendo aqui, vindo nos cultos, ouvindo a palavra, sendo ministrado, examinando as escrituras, lendo, meditando na palavra de Deus. Assim, querido, né? Amados, Deus, Ele sempre buscou um relacionamento com o homem. Deus sempre quis se relacionar conosco. O que mais o Pai ama é quando você chega ali, naquele momento, você vai orar a Deus, vai se relacionar com Ele, né? Porque, amados, porque o cristianismo, o que é? É Deus vindo até os homens, né? E a religião, o que é? O homem tentando chegar a Deus. Você vê tantas coisas por aí, tantas teologias, né? Religião disso, religião daquilo. É o homem tentando alcançar a Deus. Não, amados, Jesus, Deus já nos alcançou através de Jesus, né? Ele pagou o preço pelas nossas vidas. Nós somos nele, somos dele, estamos escondidos em Jesus. Nós não estamos seguindo a Jesus, nós estamos nele. Você está inserido nele, né? O teu nome está escrito no livro da vida. Você está inserido em Cristo Jesus, né? Então, amados, o homem, ele estava morto nos seus delitos e pecados. E Jesus veio nesse mundo em carne, né, para nos reconciliar com o Pai. E Ele fez isso, né? Amados, então, os discípulos ali, eles estavam em alto mar, uma situação ali, eles perderam o controle totalmente da situação, né? Agora Jesus vem até eles, né? Amado, sabe qual que é o problema com o ser humano? Ele quer ter o controle das coisas, né? Porque se as coisas fugirem do meu controle, aí eu entro em pânico, né? Aí, eu preciso enxergar lá na frente, né? Amados, se eu não aprender a depender de Deus, eu vou viver sofrendo, eu vou viver me estressando, vou viver entristecendo. E tem mais, eu vou viver entristecendo o Espírito Santo, né? Então, amados, é isso que aconteceu aqui, né? Quando a pessoa está nervosa, está afoita, eu preciso resolver aqui, preciso resolver ali, a pessoa fica aterrorizada. É o que aconteceu aqui com os discípulos, né? Perderam o controle da situação, ficaram aterrorizados, né? E quando viram alguém andando sobre as águas, pronto, um demônio, né? Eles acharam que era uma assombração, né? Porque as pessoas muitas vezes têm a tendência a dar crédito às coisas das trevas do que uma manifestação divina. Deus está fazendo coisas extraordinárias. Deus está curando, libertando, né? E as pessoas estão colocando foco nas coisas das trevas. Diabo News, né? O que é o Diabo News? Essas notícias que você vê aí, né? Aí tem uma academia que eu frequento, né? Fui lá. A gente precisa fazer a nossa parte do nosso físico, né? Para a gente emagrecer, para a gente ficar com ter uma disposição, né? Então comecei a frequentar uma academia, uma direção de Deus aí, está sendo bênção, né? E lá eles colocam, tem uma TV, né? Você fica ali, às vezes está caminhando ali na esteira e tem uma TV, e ali fica passando o Diabo News. Falei, meu Deus, né? O que é isso? É um sucesso aquilo, né? Mataram isso, mataram aquilo, mataram aquele outro, né? Assaltaram não sei quem, e nesse assalto mataram. Só isso. Amados, ninguém passa um vídeo dizendo assim, olha, tantas almas se converteram. Sabe por quê? O diabo quer colocar o foco nessas coisas aí. Amados, caia fora dessas coisas, né? Não dê crédito para as trevas, não dê crédito para essas coisas, né? Dê crédito para a palavra de Deus, né? Então assim, acharam que era uma assombração, né? E Jesus disse, tende bom ânimo, sou eu, não teu mais, né? Jesus teve que acalmar os discípulos. Tende bom ânimo. Amados, nós precisamos crer em Jesus.
esse tendo de bom ânimo que Jesus falou para eles aqui, falou: olha, não se desesperem, não tenham medo, creia em mim, sou eu, sou Jesus, o seu Salvador, eu estou aqui. Jesus está falando com você nesse momento, querido. Tenha de bom ânimo, querido. Esse tenha de bom ânimo que Jesus está falando para você, assim, não se desespere, alegra o teu coração, não tenha medo, creia em mim, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Salvador, o teu nome está nas minhas mãos, você é meu. Jesus está falando isso para você, querido. Quem sabe você entrou aqui com algum tipo de temor, lance fora isso aí, querido. Não perca tempo com essas coisas. Eu aprendi isso, querido, a não perder tempo com essas coisas, ficar triste, desanimado, cabisbaixo, faz um mal para você, faz um mal para as pessoas que estão ao teu redor, e entristece o coração do Pai. Mas quando nós, querido, tomamos posse de quem nós somos, isso alegra o coração de Deus, né? Sabia que o teu Pai Celestial, ele se orgulha de você? Ele tem muito orgulho de você, muito orgulho, né? Certa feita ali quando Davi, né, eu lembrei agora disso aqui, o pastor pregou aqui um dia. Davi se levantou ali e falou assim: quem que é esse incircunciso, esse cara aí? Vou arrebentar ele. Eu creio assim que os céus pararam, o Pai Celestial olhou assim, mas que orgulho, que maravilha. Daí Davi olhou para o cara ali, todo mundo olhando para o problema, e falou assim: esse cabeção eu não erro. Tem uma boa pontaria com a minha funda, essa cabeça é bem grande, eu acerto bem no meio dessa testa. E o Pai Celestial se orgulhou, quando ele foi ali, atingiu a cabeça daquele gigante, ali que ele caiu por terra. Aí Davi veio, arrancou a cabeça dele, porque na época era assim, quando vencia o inimigo, você arrancava a cabeça e mostrava: está aqui, ó, o inimigo destruído. Eu creio que o Pai Celestial se alegrou. Eu tenho uma boa notícia para você, que do Pai Celestial se alegra de você, querido. Só o fato de você estar aqui, porque você ama a Deus, porque você ama a palavra de Deus, Ele se orgulha de você. Ele olha para você e fala: estes são meus filhos amados, em quem eu me comprazo. Amados, quantas pessoas precisam desse ânimo para vencer as dificuldades das trevas, a doença, insegurança, ansiedade. João 16:33: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus é o teu Senhor, querido. Deus é o teu Pai Celestial. Jesus é o teu Salvador. Ele venceu o mundo, tal qual Jesus é. Então você é vencedor, querido. Alegra o teu coração. Isso é um motivo de regozijar, se alegrar. Amados, duas armas que o diabo usa contra os filhos de Deus. Ele já está vencido, ele já está destronado, ele está debaixo dos nossos pés, E lá debaixo dos nossos pés, ele tenta usar duas coisas que você tem que lançar fora da tua vida, essas coisas, O desânimo e o medo. Desânimo e o medo são dois espíritos, O espírito de temor, e o espírito de medo. Tem um cântico que diz assim, que tipo, como se fosse Marcos Witt, o nome do cantor, fizeram tipo uma dramatização durante o show, que Jesus, estava ali e se apresentou ali o espírito de desânimo e o espírito do medo, E quando o espírito de desânimo e o medo, eles olharam para Jesus, Um falou para o outro assim, teve uma boa ideia: vamos sair fora, que Jesus chegou. Eles tiveram uma boa ideia de bater em retirada. Amado, Jesus está na tua vida. O Espírito Santo de Deus está em você.
Então o espírito de desânimo, medo, não tem poder contra a tua vida, né? Então você tem poder de dizer: espírito de desânimo, fora, saia, né? Espírito do medo, do temor, fora, né? Por quê? Porque você é vencedor em Cristo Jesus, querido. Mas como que eu faço, pastor, para exercer isso? Sabendo quem você é em Cristo Jesus, querido. Quem que você é em Cristo Jesus? Vou te falar: filho, herdeiro, co-herdeiro com Cristo, rei, sacerdote, cidadão dos céus, embaixador de Cristo, amado do Pai. Esse é você, querido. Então, quando o diabo tentar lançar, falar alguma coisa contra a tua vida, você vai lembrar dele, quem que você é, filho de Deus. Terceiro pensamento: nós estamos em Cristo. Amados, você não está andando com Jesus, você está nele, você está inserido nele. Terceiro pensamento, para nós terminarmos aqui. Diz o texto ali: quando Jesus veio sobre as águas, né, ele disse: olha, não temas, sou eu. E o Pedrão falou: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Esse cara é ousado, né? Pedrão é ousado, né? Aí Jesus falou para ele: pode vir, Pedrão. Aí Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas, e foi ao encontro de Jesus. Maravilha, glória a Deus. Esse somos eu e você quando tivemos um encontro com Jesus, né? Quando você recebeu Jesus como Salvador da tua vida, né? Aquele primeiro amor, o Espírito Santo veio habitar em você, você desceu a água do batismo, né? Maravilha, algo extraordinário. E andando sobre as águas foi ao encontro de Jesus, né? Mas sentindo o vento teve medo. O vento se levantou. E aí, sabe o que acontece, querido? Se o diabo pode ser bom em alguma coisa, ele é um bom psicólogo, né? Eu entendo aqui na minha imaginação santificada que ele começou a falar, soprar na mente de Pedro: Pedro, você está ficando doido, Pedro. Olha onde você está andando. Você está desafiando a lei da gravidade, Pedro. Fica esperto, Pedrão. Olha esse mar. Você vai afundar, você vai morrer. E ele começou a dar ouvidos para essas coisas, tirou os olhos de Jesus. O que aconteceu? Ele teve medo. Amados, quando eu e você tiramos os nossos olhos de Jesus, o medo toma conta. Por isso eu digo para você: olhe para Jesus. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Olhe para Ele, não olhe para a circunstância dessa vida. Pastor, mas olha o caos que está aí nesse mundo. Olhe para Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé, querido. Olhe para Ele. Você não está sujeito às intempéries desse mundo, querido. Você é cidadão dos céus, né? Não se preocupe com esse mundo, se preocupe com as pessoas aqui nesse mundo, né? Se preocupe em se apropriar dessa palavra de Deus, crescer em fé para você ajudar as pessoas de fora, querido. Só porque as pessoas de fora não sabem disso. Dá dó das pessoas, querido. Você começa a olhar lamúria, tristeza, aflição, né? E o Pai Celestial, ele podia muito bem vir aqui, descer ele mesmo aqui, colocar essas pessoas no colo e cuidar, mas ele delegou isso para mim, para você, igreja, para cuidar dessas vidas. Então o Pedrão, ele começou a submergir, ele clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu as mãos, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? A dúvida, o espírito de temor, né? Quando Jesus pegou ali Pedro e trouxe ali no barco, né? Por que duvidaste? Ali então Jesus salvou Pedro. E foi isso que Jesus fez comigo e com você, querido. Ele nos salvou. Ele nos resgatou do império das trevas. Ele nos resgatou do temor, né?
Mas pastor André, e vem esses pensamentos, querido, você tem a mente de Cristo. Tem hora que vem os pensamentos, pastor, chuta que é laço. Declare, eu tenho a mente de Cristo. A minha mente é a mente de Cristo. Eu penso nas coisas do alto. Não fique pensando, querido, aí, remoendo. É isso que o inimigo mais usa. Porque a mente, querido, é o maior campo de batalha que existe. Pastor, mas como é que vence isso? Já está vencido, querido. A tua mente é a mente de Cristo. Você tem uma mente santificada. Você não tem uma mente qualquer. A tua mente é santificada por Cristo. Por isso, pensai nas coisas lá do alto, querido. Pense nas coisas do alto. Não fique preso aqui nessa terra. E logo subiram para o barco e o vento cessou. Amado, o vento cessou, querido. Eu declaro sobre a tua vida, Jesus te resgatou. Ele pagou o preço por você. O Pai Celestial fez a obra completa através de Cristo Jesus. Então o vento cessou. Cessou. Tudo isso que acontece aí, querido, intempéries, isso, aquilo, isso não afeta você, querido. Muitos estão sucumbindo, sabe por quê, querido? Porque estão tentando andar com Jesus. Vou andar com Jesus, né? Amados, após a morte e ressurreição de Jesus, nós não estamos caminhando com Ele, nós estamos nele. Nós somos inseridos nele pela obra redentora da cruz. Amado, né? Então, o texto que testifica isso aqui, João 15:1, para você ler em casa depois. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e tudo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Você está inserido em Cristo. Você já está limpo pela palavra de Deus. Você é mais que vencedor, querido, em Cristo Jesus. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Eu declaro sobre a tua vida que você permanece em Cristo e você vai dar muito fruto. Sabe por quê? Porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. É nele, é nele. Eu declaro que você vai produzir frutos. Você vai abençoar vidas. Você vai tocar sobre pessoas. Você vai abençoar vidas e vidas. Então, amados, não é o que eu faço, não é aquilo que eu me esmero para fazer, para andar com Jesus. Foi o que Jesus fez, querido. Ele nos inseriu nele, estamos escondidos nele. O inimigo não te toca, aleluia. Pastor, eu estou com medo de acontecer alguma coisa. Não, querido, o diabo não toca em você, querido. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Tem uma palavra do grego que diz assim, epignose, né? Epignose, o que é? É conhecimento especial, conhecimento preciso, correto. Então o que eu preciso? Epignose, um conhecimento preciso, um conhecimento correto da palavra de Deus, um relacionamento íntimo com Ele. Eu preciso estar completamente familiarizado com Ele. Eu preciso estar familiarizado com a palavra de Deus. Eu preciso conhecer inteiramente a Deus. Preciso conhecer corretamente, conhecer bem. E como que eu conheço bem? Participando dos cultos, ouvindo a palavra, lendo a palavra. Nós conhecemos a Deus nos relacionando com Ele e a sua palavra, né? Através do quê? Através da oração, meditando na palavra de Deus, né? Agora, para concluir aqui, querido, respondeu de Pedro: se és tu, manda ir ter contigo, né? Pedro foi e ele começou a afundar, né? E Jesus segura ele pela mão e diz: homem de pouca fé, por que duvidasse? Amados, os discípulos andaram com Jesus ali por 3 anos e meio, né? 24 horas por dia, né? Ali, e recebendo da palavra de Deus, recebendo de Jesus, né? Amados, eu e você,
Nós andamos com Jesus, nós estamos em Jesus. Os discípulos andavam com Jesus. E agora, na morte e ressurreição de Cristo, nós estamos nele, estamos inseridos nele, recebendo da seiva vivificante de Cristo em vossas vidas. Estamos enxertados nele, recebendo da vida dele. Então eu e você, querido, somos a luz do mundo, né? Nós somos, né? Você é luz. Você brilha. Aonde você está, você brilha, né? Aonde você chegar, esse Shekinah, essa glória, né? Declara sobre a tua vida que onde você chegar, esse brilho de Cristo que está sobre a tua vida vai tocar as pessoas, né? E as pessoas vão olhar para você, eles vão ver as boas obras e vão glorificar o vosso Pai que está nos céus. Jesus diz ali: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o viticultor. Jesus fez a obra completa na cruz. Está consumado. Ele já te abençoou. Eu quero concluir aqui com 2 Pedro 1,3, texto muito lido aqui, muito conhecido, visto como o seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade. Através do divino poder de Jesus Cristo, Ele te deu tudo referente a essa vida. Tudo que você possa imaginar, Ele te deu. Você tem tudo, querido, né? Tudo é vosso. Como que eu recebo, Senhor? Através do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, siga e prossiga em conhecer Deus, querido, né? Porque Ele não vê você com necessidade nenhuma, né? Nós precisamos exercer a fé, crer no Senhor, né? Precisamos meditar na palavra de Deus, porque eu e você, querido, nós somos capacitados. Você é capacitado, querido. Você é capacitado para abençoar vidas. Você aprendeu aqui que eu e você somos distribuidores. Você é como um celeiro aberto para distribuir as bênçãos, as provisões do Senhor. Nós somos escolhidos dele. Nós estamos em Cristo. Ele nos comprou com seu sangue. Assim como Jesus é, nós somos nessa terra. Amém? Você recebe essa palavra, querido? Amém? Quero convidar o grupo de louvor aqui para nós estarmos adorando a Deus aqui. Quero orar com vocês ainda, né? Quero liberar uma palavra sobre a tua vida, né? Vamos trazer. Você aprendeu aqui também a você trazer a existência. O que é trazer a existência? Declarar a palavra de Deus, colocar em prática aquilo que você conhece, né? Aquilo que você conhece através da leitura da palavra. Você está sendo instruído pela palavra. Então, amados, declare a palavra sobre a sua própria vida. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.